Muito boa noite, senhores. Hoje, dia 12, fazendo aqui o plano operacional para o dia 13 de maio. Ah, Na sexta-feira, nós fechamos aí com a bolsa em queda. Mais uma vez, o texto aqui do Traders Club. Excelente canal de notícia, venho recomendando muito ele. É, Fechamos a bolsa com uma ligeira queda, né? Aqui a notícia, a manchete diz que a bolsa brasileira sucumbiu à tensão no mercado internacional. Na contramão, Ibovespa encerrou o dia em queda de 0,5%, 94.257 pontos, e que a próxima semana é menos carregada de indicadores relevantes, o que não significa que a rotina promete alívio nos mercados. Então, além da tramitação da reforma, as notícias sobre as futuras negociações entre Estados Unidos e China tendem a influenciar os preços. Eu acho nesse momento que o principal fator realmente é o fator político, né? A gente vê a queda de braço do Rodrigo Maia, do Bolsonaro contra o Congresso, né? Pouca articulação política do Bolsonaro, seja como for, né? Independente das interpretações. No nosso plano anterior, nós esperávamos aqui uma reação no gráfico do índice futuro com teto aqui na faixa dos 95,635, né? E foi de fato o que aconteceu. Ele deu uma oportunidade aqui de absorção já no fim do dia, confirmou o teto momentâneo, assim como confirmou a nossa zona de desconto aqui embaixo. Foi as duas operações na mosca. Então já vou mostrar isso aqui no gráfico. A primeira operação de compra aqui no suporte e depois a venda lá na nossa resistência, lá no nosso teto, pegando aqui no ponto de controle do dia anterior, deixando rabiola de venda, assim como aqui nós tivemos rabiola de compra. Então, duas operações bem feitas, milimétricas aqui, confirmando todos os nossos quesitos, tanto na análise de teoria do leilão, de raciocínio, da interação do mercado com volume, né? E agora para segunda-feira eu já não vejo o mercado com tanta clareza. Por que isso? Porque nos 60 minutos, quando eu olho aqui, bom, vamos por partes. Primeiro, no diário, ele deixa mais um candle de indefinição, né? De qualquer forma, esses candles de indefinição estão deixando muita sombra inferior, então quer dizer, estão rejeitando esse primeiro patamar de preço. Ainda assim, agora na sexta-feira deixou um doji, então os compradores também tiveram essa força de definir o teto ali, aliás, desculpa, os vendedores também tiveram essa oportunidade, essa força de definir o teto dessa semana, né? O mesmo teto que eu já estava de olho, que eu já estava prestando atenção e que se confirmou. Então, nesse caso, o que eu fico observando agora é o seguinte: eu tenho dois patamares de preço importantes. O primeiro é rompendo o teto e segundo, rompendo aqui a faixa justamente onde o mercado fechou, aqui na faixa dos 94.400. Por quê? Na minha visão, essa área inteira já foi bem trabalhada. Quer dizer, resta agora, já com maior probabilidade, o mercado ou cair, vindo testar aqui o fundo da nossa zona de desconto, ou realmente, se as notícias forem boas, confirmar o rompimento do 95.600, né, rompendo o nosso teto aqui momentâneo, e aí sim adotar uma postura mais compradora. Não está muito claro para mim nesse momento o posicionamento nem do índice nem do dólar. Aqui nós tivemos desde a semana passada algumas operações excelentes, eu me senti bastante confiante a respeito das análises que foram feitas, mas agora eu entendo que o índice tende a ter uma movimentação um pouco mais nebulosa, pelo menos para mim. Como eu sou operador e não sou analista, quando algo está nebuloso eu prefiro não arriscar tanto. Eu tomo mais cuidado aqui com o meu capital. Então, a não ser que ele me dê oportunidades muito claras, devo ficar de fora agora na abertura, até que defina isso que eu comentei: perda da zona vermelha ou rompimento lá do teto. No dólar, nós temos aqui a zona de desconto
mais longa aqui se mantendo. Nos últimos dias ele vem fazendo aqui, respeitando uma LTB, não é algo que eu observo tanto, mas de fato veio respeitando. A zona de rejeição foi diminuindo com o passar dos dias, então a gente percebe que inicialmente era aqui, depois caiu mais um pouco. Isso aqui, se a gente fosse olhar num prazo um pouco mais longo, certamente já demonstraria isso aqui como uma rabiola de venda, que são sinais muito importantes para nós. Então, também nesse caso, eu defini aqui duas oportunidades, né? A primeira oportunidade de curto prazo na compra desse suporte aqui dos últimos dias, uma oportunidade um pouco mais longa aqui no 3920, mas o dólar também não está muito claro. Por quê? Porque quando eu afasto aqui o gráfico e olho todo o contexto, eu percebo o seguinte, ó. Aqui foi a última vez em que nós tivemos uma real entrada mais forte dos grandes bancos, dos grandes players. A partir de novembro do ano passado, o dólar adota uma postura mais de cautela. Então a gente percebe que o volume nesse período foi bem mais baixo, ó. Não assumiu nenhum lado. E quando o mercado chega numa antiga zona de resistência, chega numa região que eu considero como uma região premium, né, que seria aqui acima do 3990, não tivemos absorção, não tivemos rápida rejeição do mercado. O que significaria isso, né? Como esse caso aqui. O mercado vem trabalhar acima do 3980 e rapidamente rejeitou, volta para a zona anterior. Então isso não aconteceu dessa vez. Pelo contrário, o mercado, pela primeira vez em muito tempo, vem consolidando aqui dentro dessa região. E a gente sabe que para a teoria do leilão, para a leitura com Market Profile, consolidação é sinônimo de aceitação. Quer dizer, a aceitação nesse caso define que o mercado já está passando tempo demais nessa região. Que região? Acima da zona de desconto de curto prazo, acima aqui de 3920, e é isso que eu fico de olho. Se o dólar não fosse um ativo em que eu sou especializado, quer dizer, eu opero o dólar todo dia, independente da condição, independente do mercado, ou pelo menos acompanho, né, independente da condição, independente do mercado, esse seria um ativo que eu não operaria por algum tempo. Ele vem adotando um padrão de correção, um padrão de consolidação aqui dentro, muito embora nos dias anteriores ele tenha sido bastante previsível nas movimentações. Até acompanhando aqui no nosso relatório, vou mostrar para vocês o seguinte. Ó, na última sexta-feira, o que eu esperava? Nós tínhamos aqui bem definido duas regiões. Primeira região de resistência, aqui no 3983. Segunda, uma região de suporte, aqui nessa faixa do 3930. O que o mercado fez? Testou lá a região de resistência, né, aqui nesse ponto de controle, e foi a máxima do dia. Estou mencionando esse ponto aqui. Foi a máxima do dia, nós fizemos uma venda nessa região, ele já se aproximou num padrão de exaustão compradora, e para mim foi a operação mais clara do dia. No fim da tarde, novamente, ele vem testar aqui uma zona de suporte na faixa do 3950, também acabou funcionando muito bem. Como eu havia mencionado, essa faixa aqui central eu não operaria, para mim era o meio do campo, eu não gosto de ficar nessa região, não gosto de operar nessa região e portanto fiquei de fora. Agora, para segunda-feira, tenho dificuldade de fazer essa leitura. Vou adicionar aqui o volume. Nós vemos que já foi bem distribuído o volume nesses últimos dias, quer dizer, não teve uma faixa mal trabalhada. A única faixa que ainda não foi bem trabalhada, na minha opinião, é justamente a região abaixo do 3936. Então eu vejo duas possibilidades. Ou ele passa rompendo a linha de tendência aqui com volume comprador, com muito fluxo comprador, ou nós vamos ter que esperar um movimento de absorção aqui embaixo, nessa faixa do 3937 até o 3927. Ainda assim, sugiro também muita cautela, paciência para não forçar a operação logo no início do dia, porque essa semana, até pela falta de tantas notícias relevantes, vai depender muito de notícias políticas, né? Então, acredito
que qualquer boato, como já vem acontecendo, vai ser motivo para movimentar bastante o mercado. Ainda assim, uma coisa me chama a atenção. Nesses últimos dias todos, desde que o mercado testou aqui a máxima, teve uma forte absorção lá na faixa dos R$ 4, a gente percebe que o volume vendedor, o volume dominante, é da venda. Ao mesmo tempo, né, eu fico num conflito aqui que talvez eu não deveria ter, ou talvez seja um sinal aqui de intuição. Por quê? Eu entendo o seguinte, volume vendedor está mais insistente, mas eu não vejo motivo para o dólar cair. Para mim, a política está caótica, nós estamos com a guerra declarada do Congresso contra o Bolsonaro. O Bolsonaro, na minha visão, está perdendo essa guerra. E por consequência, na minha visão, e eu não sou nenhum especialista político, isso deveria levar o dólar para cima, né? O dólar ficando cada vez mais caro. Então, olho com uma certa cautela, mas o fato é que, para mim, os sinais de volume, que são realmente a causa do movimento, né? O que demonstra aqui a movimentação dos grandes players, me mostra que, por enquanto, a força é vendedora. Então, a força baixista, né? Vou operar o que o mercado me mostrar, os sinais que o mercado me der, e não o que eu venho pensando, o que eu venho refletindo a respeito de política. Mas só para vocês entenderem que, mesmo com experiência, tem momentos em que você não tem muita clareza, ou que eu, pelo menos, não tenho muita clareza. E nesses momentos, eu assumo uma postura mais cautelosa, eu não forço a operação. E é justamente uma coisa que eu percebo muitos de vocês forçando a operação quando não tem nada claro, quando não tem uma operação de alta probabilidade. Então, nesse caso, tenho aqui uma visão do que o mercado pode fazer, vou esperar se confirmar e, de qualquer forma, só vou operar se entrar um volume mais forte no mercado. Se ele se mantiver com volume baixo, fico de fora sem problema algum. Melhor não perder dinheiro, mesmo que não ganhe, do que fazer operações desnecessárias. Então, vou finalizando por aqui. Bom início de semana e bons trades a todos. Um abraço.